Ok, gente, vamos nós aqui para mais uma aula de direito penal, agora falando encerrando o tema concurso de pessoa, correto? Hoje nós vamos falar a respeito de punibilidade no concurso de pessoas. Nós já falamos, já dissemos, já falamos da possibilidade do cometimento de crime em concurso de pessoas, ou seja, é possível que mais de uma pessoa cometa um delito, as pessoas cometem os crimes concorrendo com o auxílio uma das outras, na qualidade de coautores ou na qualidade de autor e partícipe, e hoje nós vamos falar a respeito de punibilidade, como é que se dá a punição daqueles que cometem crime em concurso de pessoas. Vou projetar para vocês o slide aí, neste exato momento. Vamos lá. Vamos lá. Cadê? Cancelar. Permitir. Isso. E isto. Vamos lá. Qualquer dúvida, vocês abrem o áudio aí e me perguntam, viu, gente? Vamos lá, gente. Punibilidade. Hoje nós vamos falar como é que se dá a punição, como é que se dá a punição daqueles que cometem o delito em concurso de pessoas, cometem os crimes em concurso de pessoas. E vamos falar a respeito de uns aspectos finais do tema concurso de pessoas, correto? Pois bem, vamos lá. A respeito da punibilidade. E a punibilidade, como dito, quando nós estamos falando de punibilidade, nós estamos falando em punição. Como é que nós fazemos para punir? Como é que nós fazemos para punir, para calcular a punição daqueles que cometem crime em concurso de pessoas? Nós sabemos, gente, que o direito penal não é uma ciência exata, que o direito não é uma ciência exata. Então, nós não temos fórmulas matemáticas de aplicação de pena, né? Porém, nós temos nortes, nós temos indicadores, nós temos balizas indicando como, no caso do direito penal, como a pena deve ser aplicada. E uma dessas balizas é o artigo 29, ele fala: quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este combinadas na medida da sua culpabilidade. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este combinadas na medida da sua culpabilidade. Quem, de qualquer modo, gente, como assim de qualquer modo? Seja na qualidade de autor, seja na qualidade de coautor, seja na qualidade de partícipe, seja na qualidade de autor intelectual, seja na qualidade de autor material, correto? Quem de qualquer modo, quem de qualquer maneira concorre para o cometimento do delito, concorre para o crime, concorre para o cometimento do crime, incide nas penas a estes combinadas na medida da sua culpabilidade. Então, o que é que vai balizar, o que é que deve balizar o julgador na hora de aplicar uma pena em um delito cometido em concurso de pessoas? O que ele deve olhar? O que deve balizar o legislador, o julgador, perdão, é a culpabilidade do participante. Se a culpabilidade dele é maior ou menor. O que vai balizar o julgador para dar uma pena maior ou menor é a culpabilidade. Só que essa culpabilidade aqui, gente,
não é aquela culpabilidade lá do conceito tripartido de crime, não. Vocês estudaram no semestre passado. Crime é fato típico, ilícito e culpável. A culpabilidade do conceito tripartido de crime é aquela culpabilidade da imputabilidade. Vocês lembram? Aquela culpabilidade do conceito tripartido, ela é composta de imputabilidade, consciência potencial de ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Ela é composta, a culpabilidade do conceito tripartido de crime é composto por esses três elementos: imputabilidade, exigibilidade de conduta diversa e conhecimento potencial da ilicitude do fato. Pois bem, essa culpabilidade referida aqui no artigo 29, que serve para balizar a aplicação da pena no concurso de pessoas, essa culpabilidade aqui não é a culpabilidade do conceito tripartido de crime. Quando vocês veem aqui o artigo 29, quando vocês verem a culpabilidade do artigo 29, vocês têm que pensar aqui, ó, que essa culpabilidade, ela significa reprovabilidade. Esta culpabilidade aqui significa reprovabilidade. O que quer isso dizer? Vocês têm que ver se a conduta, ela foi mais, se a conduta dentro do conjunto de participantes do evento criminoso, dentro do conjunto de participantes ali, ele foi cometido em concurso de pessoas, o juiz tem que ver qual conduta é mais ou menos reprovável. A culpabilidade aqui é, na medida da sua culpabilidade, é na medida da sua reprovabilidade. Para a conduta mais reprovável, o juiz vai aplicar uma pena maior. Para a conduta menos reprovável, o juiz vai aplicar uma pena menor. Sempre, óbvio, levando em consideração a pena aplicada para o delito. Vamos lá. Crime de homicídio simples. Homicídio simples, pena mínima de 6 a 20. Você tem duas pessoas, crime cometido em concurso de pessoas, autor e partícipe. Você tem quem foi lá e quem emprestou a arma de fogo, e você tem quem foi lá e efetuou os disparos que ocasionaram a morte. As duas condutas, eles cometeram o delito em concurso? Cometeram o delito em concurso. Nós temos um autor que detinha o domínio do fato, e nós tínhamos um partícipe com atuação secundária, concurso de pessoas. Beleza. A conduta deles é igualmente reprovável? Emprestar uma arma de fogo é tão reprovável quanto efetuar os disparos de arma contra a pessoa? Emprestar uma arma de fogo é tão reprovável quanto efetuar os disparos de arma de fogo contra a vítima? Lógico que não, né, gente? Lógico que não. A aplicação das penas, a aplicação da pena é combinada ao crime, no caso, nosso exemplo dado, qual é o crime? Um homicídio simples, na medida da sua culpabilidade. Emprestar uma arma é de menor reprovabilidade, então o juiz não pode aplicar a mesma pena para os dois, correto? O juiz, ele se baliza na maior ou menor reprovabilidade da conduta. Tranquilo? Vocês visualizam o slide aí, não visualizam, gente? Agora? Sim, professor. Ótimo. Ótimo. Vamos lá. Circunstâncias incomunicáveis. Artigo 30 também se refere ao concurso de pessoas. Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. O artigo 30 também trata de concurso de pessoas.
Então, ele está falando de crime cometido em concurso de pessoas. Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quanto elementares do crime. Vocês lembram o que é elementar do crime? Elementar do crime são os termos que constituem a descrição da figura típica. Crime de homicídio, matar alguém. Quais são as elementares? Matar e alguém. Crime de furto, subtrair para si coisa alheia móvel. Quais são as elementares? Subtrair para si coisa alheia móvel. 4 elementares, correto? Pois bem, o que o artigo 30 nos diz? Professor, Pois não. quanto a essas elementares, você pode repetir de novo? São os termos que constituem o quê? São os termos que integram a descrição, são os termos que integram a descrição da conduta típica. A conduta típica está lá previsto. Na conduta típica está lá previsto homicídio, matar alguém. Quais são os elementares que estão na conduta do artigo 121? O homicídio está previsto no 121, lá no 121 está matar alguém. Quais são as elementares? Matar alguém. Descrição típica do crime de furto, artigo 155. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Quais são as elementares? Elas integram a descrição da conduta típica. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. 4 elementares. Beleza? O que o artigo 30 está nos dizendo? E, mais uma vez, o artigo 30 ele está se referindo a concurso de pessoas. Ele nos diz, não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Salvo quando elementares do crime. Vamos para o exemplo prático aqui que vocês vão entender. Vamos falar aqui de uma circunstância de caráter pessoal. Vamos falar de uma circunstância de caráter pessoal que agrava a pena. O artigo 61, ele traz as agravantes. Vamos falar de uma condição de caráter pessoal que agrava a pena. Olha lá, artigo 61. São circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem ou qualificam o delito. Inciso 2, ter o agente cometido o delito. A linha é contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge. Se o crime for cometido contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge, a pena é agravada. Beleza? Pois bem, o que o 30 nos disse? Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Suponhamos que nós estamos diante daquele crime de homicídio que eu acabei de falar com vocês. Quais são as elementares do crime de homicídio? Matar alguém. 2 elementares. Matar alguém. Beleza? Suponhamos que 2 pessoas, na condição de coautores, cada um com uma arma de fogo, 2 pessoas previamente acordadas, matem uma terceira pessoa. Ocorre que a vítima é irmão de um dos autores. O crime foi cometido em concurso de pessoas? O crime foi cometido em concurso de pessoas. Estamos diante de 2 autores. Estamos diante de coautores. Um dos autores é irmão da vítima. Por ser irmão da vítima, a ele se aplica essa agravante aqui. São circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem ou qualificam o crime. 2, ter o agente cometido. A linha é o crime contra irmão. Agora vejam vocês. Qual é o crime mesmo que nós estamos falando? Nós estamos falando de homicídio. Homicídio, descrição típica, matar alguém. Os únicos 2 elementares do crime são matar e alguém.
Faz aqui alguma referência na descrição típica à circunstância de ser irmão? Nós temos aqui matar irmão? Não, nós temos aqui matar alguém, qualquer pessoa. Então, o termo irmão, ele não é elementar do crime de homicídio. O termo irmão não é elementar do crime de homicídio. O irmão funciona como uma circunstância agravante da pena, correto? Não integra a descrição típica. Pois bem, voltemos ao artigo 30. É uma operaçãozinha matemática. Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Ser irmão é elementar do crime? Não. Se não é, se esta circunstância de caráter pessoal, porque ser irmão é uma circunstância de caráter pessoal, se essa circunstância de caráter pessoal não é elementar do crime, ela não vai se comunicar. Ou seja, ela não vai incidir para os dois autores. Duas pessoas em concurso se uniram para matar uma terceira. Essa terceira pessoa é irmã de apenas um dos autores. Todos dois vão responder por homicídio, porém só o irmão vai ter a pena agravada em razão da previsão aqui do 61(2)E. Só ele vai ter a pena agravada. Por quê? Porque o fato de ser irmão não é elementar do tipo. Se fosse elementar do tipo, aí a circunstância se comunicaria. Correto? E eu já vou dar um exemplo aqui para vocês de circunstância de caráter pessoal que comunica. Professor, posso fazer uma perguntinha antes? Pois não? Por que que só agrava quando é cônjuge, né, de forma oficializada, e quando só é companheiro, por exemplo, não é declarado, né, no papel que estão juntos, quando é só companheiro, mas há inúmeras provas, testemunhas, e todo mundo sabe que viviam juntos, não agrava? Aí foi uma opção do legislador quando editou. Na verdade, isso aqui é uma previsão legal. Nós estamos falando da... Não, nós tivemos uma revisão do Código Penal em 84, né? Em 84. Não é tão antiga assim na parte geral. Não é tão antiga assim quanto a parte especial. Mas, de toda forma, em razão de se tratar de norma de direito penal, nós precisamos aí da literalidade da lei. Como nós não tínhamos, em 84, nós não tínhamos nem a previsão legal da pessoa do companheiro, né? Por mais que fosse uma situação fática, né? As pessoas, como diz na roça, as pessoas são amigadas de há muito tempo, de há muitas décadas, mas a gente não tinha o conceito legal de companheiro. E no direito penal a gente tem aplicação estrita da lei, em especial quando nós estamos falando de responsabilização. Se não tem a previsão aqui de que a pena é agravada em razão de ser cônjuge, em razão de ser companheiro, pelo menos aqui nos termos do 61(2)E, nós não temos, é uma opção do legislador. Na verdade, isso é um atraso na norma, né? Porque a gente deveria ter aqui o conceito de companheiro ou companheira. Mas foi uma opção, uma falha do legislador. Professor Pedro, com licença, eu tenho uma dúvida sobre o exemplo que o senhor apresentou para a gente. No caso, se fosse elementado o crime, o fato de ser irmão, esse fato incidiria para os dois autores, ou para os dois autores, e como não é elementado do crime, incide apenas em um e agrava a pena apenas de uma pessoa? Apenas de um autor? Isso, porque não é elementar do crime, vai agravar a pena apenas de um deles, apenas daquele que é o irmão. Certo. Se fosse elementar do crime, elementar do crime, incidiria
faria com que a pena fosse agravada para os dois. Certo, mesmo que fosse irmão apenas de um. Mesmo que fosse irmão apenas de um. Sim. Obrigada. Olha só. Mas nós vamos precisar da previsão legal expressa, viu, Kelly? Enquanto não tivermos essa previsão legal expressa, não tem a possibilidade, não. Você está falando se essa regra também se aplicaria para o filho adotivo? É isso, Sandra? Da mesma, se for essa a sua dúvida, da mesma forma. Não tem o que justifica essa não aplicação da agravante se não for, se for irmão por adoção. Ó, seguindo aqui para vocês entenderem, vou apresentar aqui para vocês uma circunstância de caráter pessoal que comunica por ser elementar do tipo. Aqui nós temos o crime de peculato. É um crime contra a administração pública praticado por funcionário público. Olha lá. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel, público ou particular, de que tenha a posse em razão de cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel, público ou particular, de que tenha posse em razão de cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Reclusão de 2 a 12 anos. Os crimes contra a administração pública, para o cometimento, veja aqui, nós temos uma circunstância de caráter pessoal que é elementar. Que circunstância é essa? Ser funcionário público. Somente pode cometer crime de peculato quem é funcionário público. Essa é uma circunstância de caráter pessoal. Só que ela é uma circunstância de caráter pessoal que figura como elementar do crime. Nós vimos aqui no 30 que as condições de caráter pessoal não se comunicam, salvo quando elementares do crime. Para ficar bem, o parágrafo 1º, ele também faz referência, vamos a ele aqui, que depois eu vou para a explicação. Parágrafo 1º. Aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tenha posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Esse é o peculato. Suponhamos, gente, que um funcionário público decida apropriar-se de um veículo, uma viatura qualquer, um veículo qualquer da administração pública, do Estado, da União, ele decida se apropriar e para essa apropriação, para o cometimento deste delito, ele é auxiliado, atua como coautor, uma pessoa que não seja funcionário público. Você tem um funcionário público que tem acesso ao veículo pela facilidade de ser servidor, em razão da sua qualidade de servidor público, ele tem acesso a um veículo do poder público e ele apropria-se deste veículo. E para ele se apropriar deste veículo, ele conta com o auxílio de um particular, que não é servidor público. A circunstância de ser funcionário público vai se comunicar entre os dois. Todos dois, tanto quem é o servidor quanto aquele que não é servidor, ele também vai responder por peculato. Porque a circunstância de caráter pessoal, ou seja, a circunstância de ser servidor, é uma elementar do crime do 312 do CP. É uma elementar. Por ser um elementar,
todos aqueles que cometem um delito dessa natureza em concurso com um servidor público, com um funcionário público, todo mundo vai responder por peculato. E, por óbvio, o peculato é uma modalidade, entre aspas, de crime contra o patrimônio. Se você for lá nos crimes contra o patrimônio do Código Penal cometidos contra particular, crimes sem violência, crimes contra o patrimônio sem violência, a pena é inferior. Ou seja, se este coautor, ao invés de furtar, ao invés de apropriar-se, auxiliar o servidor público na apropriação de uma viatura, se ele estivesse auxiliando o funcionário público na apropriação de um carro particular, a pena seria bem menor, não é? Então, neste caso, a circunstância se comunica por se tratar de uma elementar. Beleza? Vamos lá. Ô, Então, professor, faz parte da regra, Leandra. Algum questionamento? professor, Pois não. no caso aí, você explicando de peculato, né? Apropriar-se e havendo outra pessoa aí fora que não esteja em função, né? No caso, vai responder por peculato, mas não responde por outro crime? Não, responde só pelo peculato. Só peculato? É. Mesmo sendo uma pessoa que não seja... Sim, mesmo sendo. Mas Ah, isso não é vantagem, não. Porque, na verdade, se você for lá na pena da apropriação indébita, lá na parte do Código Penal dos Crimes contra o Patrimônio, a pena é bem inferior. Aqui a pena é de 2 a 12 anos. A pena lá é bem inferior. Então, na verdade, não é responder só por peculato, não. É responder por peculato. Compreendeu? acho que sim. Não é uma vantagem, não, é uma desvantagem. A pessoa vai responder por um delito só. Professor, é isso que está me dando dúvida. Por quê? Isso aí é um crime que somente os servidores públicos podem cometer. Eu também não entendi muito o que seria esse perculado, pode ser por isso que eu não estou conseguindo compreender. Porque aí essa outra pessoa vai responder também com o mesmo, né, com a mesma intensidade, mesmo não sendo funcionário público, só por causa do concurso de pessoas? Exatamente. Se ela tivesse apropriado do veículo sem o auxílio do concurso, sem o auxílio de um servidor público, ela não responderia por peculato, não, ela responderia por furto. Compreende? Então, em regra, o concurso de pessoas fazem com que, então, outras pessoas que não fossem funcionários públicos respondessem com a mesma intensidade que um, se houver... Respondessem pelo mesmo crime, porque, na verdade, se você olhar, você vai ter assim, ó, você tem crimes contra o patrimônio, furto, apropriação indébita, você tem esses crimes na parte que são aplicáveis para as pessoas em geral, e você tem crimes contra o patrimônio que são aplicáveis exclusivamente para os servidores públicos. Se um particular cometer um crime contra o furtar, apropriar-se de um bem público, apropriar-se de um bem público, ele vai responder lá nos termos do Código Penal. Se, porém, dos termos dos crimes contra o patrimônio, é isso que eu quero dizer. Se, porém, ele cometer um crime em coautoria, um crime de apropriação, apropriar-se de um bem, se ele cometer este crime em coautoria com o servidor, ele deixa de praticar um crime contra o patrimônio
e passa a praticar um crime contra a administração pública, pelo simples fato dele estar sendo auxiliado ou estar auxiliando um servidor público. Deixa de responder por um crime e passa a responder por outro. Ô, professor. Sim. Eu acho que eu estou fazendo a confusão, mas pelo meu exemplo aqui, talvez você consiga entender. Por exemplo, eu na profissão de policial militar, deixo a viatura parada, porém sai, tipo, deixa aberta. Aí um vem e furta o rádio da viatura. Aí eu vou responder por esse tipo de crime, eu sendo policial? Não, mas você aí não teve conduta de se apropriar. Pois é, mas eu estava sob minha posse, né, a viatura? Sim, não, mas aí não, isso aí não é suficiente. Ah, Isso aí não é suficiente. O que pode acontecer é o seguinte, ó, o policial vai se apropriar, o policial se apropria do rádio, aí ele para num determinado ponto e entrega. Ele está aqui dentro da viatura, retirou o rádio, aí ele para num posto de combustível, para num ponto de comércio e entrega, ó, guarda o rádio aí agora para mim, por favor. Nós temos concurso de pessoas, todos dois vão responder por apropriação, todos dois vão responder por peculato. Ah, tá. Tanto o policial quanto aquele que guardou para ele. O particular que guardou o aparelho para ele. Sim, entendi. É que eu estava confundindo esses duas aí. Mas agora entendi. Obrigada, tá? Professor, só para finalizar minha dúvida aqui, desculpa estar sendo chata. Pode falar. O concurso de pessoas, ele vai ter uma regra só para o peculato ou para todos os crimes de mão própria? Ou só alguns também? Não, não é só para peculato, não. Peculato é só um exemplo. Qualquer delito que traga na sua descrição típica uma circunstância de caráter pessoal, olha lá o que está no 30. Vou voltar nele. As circunstâncias, cadê? Aqui. Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Qualquer crime que for cometido em concurso de pessoas, se este crime, se ele trouxer na sua descrição típica uma circunstância de caráter pessoal, e ele for cometido em concurso de pessoas, aquele que não possui, mesmo aquele que não possui a circunstância de caráter pessoal, mas integrou, participou da execução do crime, todos eles vão responder pelo mesmo delito. Não é só no crime contra a administração pública, não é em qualquer crime onde na descrição típica tenha uma circunstância de caráter pessoal. Beleza? Ok, obrigada. Vamos lá. Professor. Pois não. Então, isso, no caso, é o que a gente chama da identidade da infração penal? Nós temos a aplicação de uma mesma infração. Nós vimos que, lá atrás, quando a gente começou a estudar concurso de pessoas, nós falamos que a regra é que todos respondam por um mesmo delito no concurso. Essa é a regra. Né? Nós falamos da identidade de infração, foi exatamente isso, essa é a regra. Exceto quando a gente tem desvio subjetivo de conduta, que aí as pessoas podem responder por delitos diferentes. Mas a regra é que haja, em razão da identidade de condutas, que todos respondam por um mesmo crime. Entendi, obrigada. Olha lá, gente. Crimes, e aí vamos tratar de outra questão. Crimes multitudinários. Crimes multitudinários. Eu trouxe aqui o conceito de crime multitudinário, isso aqui é um conceito enorme,
Crime multitudinário, já antecipo para vocês, é o crime cometido por multidão, por um número indeterminado de pessoas, ou por um grande número de pessoas. Essa formação sui generis de concurso de pessoas pode assumir proporções consideravelmente graves pela facilidade de manipulação de massa que, em momentos de grandes excitações, anulam ou reduzem consideravelmente a capacidade de orientar-se segundo padrões éticos, morais e sociais. A prática coletiva do delito, nessas circunstâncias, apesar de ocorrer em situação normalmente traumática, não afasta a existência de vínculos psicológicos entre os integrantes da multidão, caracterizadores do concurso de pessoas. Aqui, gente, crimes multitudinários, como eu falei para vocês, são os crimes cometidos por multidão. Crimes cometidos por multidão. Vocês podem pensar aí naqueles delitos em que linchamentos públicos, hoje, infelizmente, tão comuns, né? O pessoal cada vez está mais enfurecido. Linchamentos públicos, ou quando a gente tem aí saqueamento de carga, o caminhão tomba, aí vai lá a galera e saqueia a carga toda. Isso é crime multitudinário, crime cometido por multidão. É uma forma de concurso de pessoas? É uma forma de concurso de pessoas, sim. A circunstância que nós temos aqui é que o liame subjetivo, o vínculo psicológico, ele é presumido. Nos crimes multitudinários, o vínculo psicológico, o liame psicológico, vocês lembram daquele liame subjetivo? O vínculo psicológico, ele é presumido. Nós temos a adesão à conduta. Nós não temos um acordo prévio. Quando a gente tem esses linchamentos públicos aí de assaltante, ou daqueles que cometem crimes contra a dignidade sexual, ou, como eu disse para vocês, mesmo no caso de saque de carga, né? É uma modalidade de concurso de pessoas? É uma modalidade de concurso de pessoas. O vínculo psicológico, liame subjetivo, ele é presumido. Nós temos uma adesão de uns à conduta dos outros. Gera aqui um problema grande. Nós temos aqui, com o crime multitudinário, nós temos um problema grande, da pena. Porque, na verdade, nós acabamos de falar aí a respeito da medida da sua culpabilidade, né? E aí é o problema, nós falamos da apenação, cada qual responde no concurso de pessoas na medida da sua culpabilidade. Se você pensar num linchamento público, tem quem foi lá e deu um soco na cara de quem, no rosto de quem estava sendo linchado, e você tem quem foi lá e deu 5 facadas nele. Então, assim, você tem um problema na hora da apenação. Você, num furto de carga, você tem quem foi lá e parou a caminhonete dele, encheu a caminhonete de cerveja, tombou um caminhão de cerveja, encheu a caminhonete que saiu arrastando, e você tem quem foi lá e pegou 3 latinhas. Então, você tem um problema na aplicação da pena, mas esse aí é um outro problema. A circunstância trata-se sim de um concurso de pessoas em que nós temos o liame subjetivo, ele é presumido. Beleza? Crimes omissivos, gente. Vamos tratar aqui de 2 coisas que vocês já estudaram, que são os crimes omissivos e crimes culposos. Crimes omissivos e crimes culposos. Não tem isso não, Mônica. Não existe essa previsão para se falar a partir de tal número estaremos ou não diante de um crime multitudinário. Com essa previsão, não. Não
tem essa previsão. Nós temos esses casos clássicos, né, como eu estou falando, você tem furto de carga, né, roubo, furto de carga, você tem aí linchamentos públicos, mas não há um número específico, não. Vamos falar de 2 tipos de crimes aqui, gente, para saber se neles há possibilidade de concurso de pessoas. Primeiro deles são os crimes omissivos. Vocês lembram dos crimes omissivos? Vocês estudaram no semestre passado. Via de regra, os crimes são comissivos. Via de regra, os crimes são comissivos. Ou seja, você comete o delito quando você pratica uma conduta. Via de regra, todos os crimes são comissivos. E os crimes comissivos, eles trazem em si uma norma proibitiva. Está lá, matar alguém, artigo 121. Quando o legislador descreveu o crime de homicídio como matar alguém, o que ele queria dizer era não mate. É uma norma proibitiva, não mate. Se você matar alguém, você vai pegar uma pena de 6 a 20 anos, beleza? Crime comissivo, norma proibitiva. Além dos crimes comissivos, nós temos alguns delitos omissivos. E o que é o delito omissivo? O delito omissivo é aquele que ele não traz em si uma conduta. Você é punido não por uma ação, você é punido por uma inação, por não realizar uma conduta nos crimes omissivos. Não é isso? A norma que estabelece, que prevê um crime omissivo, ela é uma norma mandamental. Mais uma vez, a norma que prevê o crime comissivo é uma norma proibitiva, ela proíbe. A norma que prevê o crime omissivo, ela é uma norma mandamental. O exemplo clássico de crime omissivo aqui. E o crime omissivo, este primeiro que eu apresento a vocês, o crime omissivo próprio é aquele em que, na sua conduta, há a descrição de uma omissão. Na própria descrição típica, há a previsão de uma omissão. Olha lá, artigo 135 é o crime de omissão de socorro. Artigo 135 é o crime de omissão de socorro. Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo, sem risco pessoal, à criança abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro à autoridade pública. Pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Então, aqui é o crime de omissão de socorro. Vocês vejam que, na própria descrição típica, artigo 135, ele já prevê uma conduta omissiva. A pessoa deixou de prestar assistência, ou seja, a pessoa não fez algo. Em razão dela não ter feito algo, ela cometeu o crime. Aqui, no caso, crime de omissão de socorro. Previsão expressa em lei, portanto, é um crime omissivo próprio. Pois bem, para os crimes omissivos próprios, é possível o concurso de pessoas? Para os crimes omissivos próprios, é possível o concurso de pessoas, tanto na modalidade de coautoria, quanto na modalidade de participação. Tanto na modalidade de coautoria, quanto na modalidade de participação. Nós podemos, no exemplo dado, nós podemos ter 2 pessoas, omissão de socorro. Nós podemos ter 2 pessoas que igualmente tenham capacidade de prestar assistência a uma criança abandonada, sem risco pessoal, e que acordem entre si, não, nós não vamos prestar assistência a essa criança abandonada, vamos deixá-la à sua própria sorte, nem vamos pedir socorro à autoridade pública. Crime de omissão de socorro praticado em coautoria. Ambas as pessoas
Ambos os autores tinham a capacidade de socorrer aquela criança e não socorreram. Crime de omissão de socorro cometido em coautoria. Situação diferente mas também configura concurso de pessoas em crime omissivo, é quando nós temos duas pessoas, uma delas pode prestar o socorro, e a outra não tem condição, pela circunstância, de prestar o socorro. Você tem uma pessoa que encontra uma criança abandonada, né, que esteja em perigo, e você tem uma segunda pessoa que está com ela ao telefone. E a pessoa vira e fala, eu não vou prestar assistência a essa criança, vou deixar ela e largá-la aí à própria sorte. E quem está com ela no telefone reafirma esse propósito. Não é? Lá na modalidade de participação, na modalidade de instigação, reafirma com ela, fala, não, isso mesmo, moço, deixa essa criança aí, não presta auxílio a ela não. Deixa, abandone ela, sem problema. Crime de omissão de socorro, cometido em concurso de pessoas, com um autor e um partícipe. Beleza? Então, é possível tanto a coautoria quanto a participação. Isso no crime omissivo próprio. Beleza? Crime omissivo impróprio. Crime omissivo impróprio. Vocês lembram de crime omissivo impróprio? Crime omissivo impróprio é aquele que, na sua descrição típica, nós temos a previsão de uma ação, ou seja, não é a previsão de uma inação, nós temos a previsão de uma ação, e o resultado, nós temos a previsão de uma ação com um resultado, e este resultado se chega em razão de uma inação por parte de quem tinha obrigação de agir, por parte do garante. Vamos ao exemplo prático aqui que vocês vão se recordar. Crime comissivo. Crime de homicídio, ele é um crime comissivo, ou seja, ele prevê uma ação, matar alguém, pena de 6 a 20 anos. Ele é um crime tipicamente comissivo. Mas ele pode ser cometido na modalidade de omissão, como um crime omissivo? Sim, desde que seja um crime omissivo impróprio. O artigo 13, o parágrafo 2º, do artigo 13, ele traz essa previsão, ele fala dessa omissão. Olha lá, artigo 13. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe der causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Parágrafo 2º. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem, a linha A, tem, por lei, a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Mais uma vez, crime de homicídio, ele é um crime comissivo, ele prevê uma ação. Existe a possibilidade de responsabilizar quem se omite por homicídio doloso? Existe sim. Em que circunstâncias? Se essa pessoa for um garante, se ela tiver, por lei, a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Suponhamos que se trate de um salva-vidas. Você tem lá o salva-vidas no clube, e o salva-vidas ele tem a obrigação de salvar vidas. E você, uma criança cai na piscina lá, e ele, tendo possibilidade de exercer tranquilamente, ele tendo a possibilidade de socorrer essa criança, ele tem essa obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, ele não socorre e deixa a criança morrer. Nós temos um crime omissivo impróprio. A conduta é comissiva, você pode falar o resultado a criança morreu por afogamento, ele não foi lá e afogou a criança, né? Ele não pegou a criança e a afogou, porém ele tinha a obrigação de
evitar o afogamento. Como ele não cumpriu com essa obrigação, ele responde pelo resultado, ele responde pelo homicídio na modalidade dolosa. Crime omissivo impróprio. Pois bem, isso vocês já viram. Pois bem, é possível a coautoria em crime omissivo impróprio? Da mesmíssima forma. Se nós estivermos ali diante de não um, mas 2 salva-vidas, um ao lado do outro, a criança cai dentro da piscina e todos 2 acordam entre si, combinam entre si, falam, não, moço, vamos deixar esse menino morrer. O liame subjetivo, todos 2 vão responder por crime omissivo impróprio em concurso de pessoas. Se não se tratar de 2 salva-vidas, mas nós estivermos diante ali de um salva-vidas, vamos pensar na mesmíssima situação. Você tem um salva-vidas que está ao telefone, conversando com alguém, a criança lá cai na piscina, e esse alguém que está com ele falando, moço, tem uma criança ali que caiu na piscina, eu não vou lá salvar, não. E a pessoa o induz, instiga, né? A pessoa o instiga da mesma forma, fala, não, moço, realmente, vai lá não, entra na piscina não, a água está fria, deixa a criança morrer. Nós temos concurso de pessoas num crime omissivo impróprio, um autor e um partícipe. Beleza? E última das questões que se coloca, gente, última das questões que se coloca, em crime culposo, em que não há intenção de cometimento do crime. Vocês lembram que o crime culposo é imperícia, imprudência ou negligência, não é isso? Nós não temos o propósito de cometer o delito. O delito é cometido porque a pessoa agiu com imprudência, imperícia ou negligência. Se ela tivesse propósito de cometer o delito, não seria crime culposo, seria crime doloso. Beleza? Desculpa interromper a aula. Pois não. Uma curiosidade que eu tenho. Fulano bebeu muito, eu bebi muito, tomei todas. Bebo não, mas bebi muito, tomei todas. E eu pego o meu carro, tá? E dentro do meu carro, eu já tenho costume de andar com uma arma. E saio aí pela cidade. Numa dessas aí, eu cometo um acidente de trânsito, sou envolvido em um acidente de trânsito, eu provoco esse acidente pelo grau de embriaguez. A pessoa do outro carro desce para tirar satisfação comigo e eu simplesmente atiro naquela pessoa. Eu bebi, eu peguei um carro, eu saí de casa com a arma dentro do carro e eu mato aquela pessoa a provocar o disparo. Eu nunca consegui entender um homicídio dessa forma como culposo, se eu tinha consciência do que eu estava fazendo a pegar um carro embriagada e ainda com uma arma dentro do carro. Me explica isso, por favor. Mas se você mata a pessoa com a arma, no caso, você se utilizou da arma e matou a pessoa com disparos de arma de fogo? Sim, além de eu provocar o acidente, eu ainda mato a pessoa com disparo de arma de fogo. Não, você responde, não é por homicídio culposo, não. Você responde por homicídio doloso. Porque senão, se não fosse assim, todo mundo que comete um homicídio embriagado ou sob efeito de droga, responderia por homicídio culposo. Não é o que ocorre. Tá, e se a gente tirar a arma? Eu saio daqui rasgando, chego ali no sinal, pego uma pessoa em pleno, né, ponto de, vamos supor, com 25 anos de idade em cima da moto, e eu bato com violência nessa moto e a pessoa vem a óbito. Uhum. Por que o homicídio culposo nesse caso, se eu peguei o carro embriagado e saí da minha casa? Mas o que se entende é que você não tinha o propósito de matar a pessoa. O que se entende é isso. É que você não tinha por propósito matar. Como você então vamos tinha... mais uma, só para apimentar ainda mais a aula. Junta eu, Fernanda, que já entrou na conversa, toma, Fernanda. Junta eu, Fernanda, Cecília, Gabi,
todo mundo numa rodinha. Aí a gente conversa, vai, conversa, vem, a gente decide roubar a casa do senhor. Ah, vão roubar a casa de Pedro, mas os caras, federal, o cara tem dinheiro demais, vão lá roubar a casa de Pedrão, você é doido? Ele conversou comigo, falou que tem muito dinheiro. Fernanda, doida como eu, então vambora. Vambora. Aí, Cecília mais Gabi, só olha a situação, mas tipo assim, também não sai fora por medo de ser contra da nossa decisão. Eu, muito pra frente, me dá a arma aqui. Toma a arma ali da mão de Fernanda. Aí eu tenho um revólver, vambora, bora na casa de Pedrão. Chego na casa do senhor, o senhor ali, vamos colocar que o senhor tem ali 30 e poucos anos, então muitos anos pela frente para viver, tá? Chego na casa do senhor, todos entram na tua casa, porém eu, Cheyenne, sou a única a disparar no senhor. Eu sou a única a atirar no senhor, a tirar a sua vida. Eu cometo, a gente sai com o intuito de roubar e eu cometo um latrocínio. Eu mato o senhor, mas também não levo nada, segundo teu, né? Também não levo nada. Nesse caso, por que que eu, Fernanda, que me levou, que foi lá bonitinha mais eu, doido igual eu, que me levou, seremos coautores se eu puxei o gatilho e as outras duas seriam partícipes, se todo mundo teve liame objetivo, consciente do roubo que a gente iria fazer, concurso de pessoa, e por que somente eu e a Fernanda iria receber uma penalidade maior, sendo que as outras duas também nos acompanhou para isso. Mas o que as outras duas fizeram? Eu vou colocar elas como uma pessoa ruim. Deram uns tapas no senhor, fez o senhor falar onde é que estava o dinheiro, onde é que estava guardada as joias, os diamantes, os cofres. Todo mundo responde como coautor. Pois é, mas é isso que eu não seria a única autora? Todo mundo tem domínio do fato. Mas quem atirou foi eu. Não tem problema. Todo mundo responde como coautor. A mesma pena, professor? Oi? Responde, mas recebe a mesma pena, não? Isso aí vai depender muito, quando a gente fala das pessoas receberem penas diferentes, as condutas têm que ser bem diferentes. É uma questão de lógica. Porque vamos pensar no exemplo aí dado. Quem falou? Foi Cheyenne. Kelly. Fernanda, que eu... Isso. Suponhamos, nesse exemplo dado aí, como dizia um professor meu, direito é lógica e bom senso. Nesse exemplo dado aí, nós 4 só tem uma arma. Então, não dá para 4 pessoas meterem o dedo no gatilho e nós 4 dispararmos. Só tem uma arma, então uma só vai disparar. Mas nós 4 entramos lá, todo mundo está ciente que está armado, todo mundo está ciente que nós vamos fazer uma subtração. Um não efetuou o disparo, mas chegou, agrediu. E aí? O que vocês acham? Está todo mundo ali envolvido no evento, todo mundo nessa circunstância tem um domínio do fato para que o crime ocorra como ocorreu. De repente, então, se tivesse entrado lá 3 pessoas, 4, mas tivesse entrado só uma, pode ser que não teria tido o mesmo sucesso no delito. Então, o que manda é a agravante. O que manda é a conduta. Se você tem que colocar assim, ó, coloque-se na posição do juiz. No seu entendimento, nesse exemplo dado por você, as pessoas merecem a mesma pena ou não? Para mim, sim. Então, é isso, são todos coautores. Obrigada pelo esclarecimento, me ajudou bastante. Diferente seria se uma pessoa ficou lá do lado de fora, a pessoa nem entrou, a pessoa simplesmente transportou, ela ficou lá do lado de fora, quem entrou lá dentro e fez tudo foi a outra pessoa que integrava o grupo criminoso, os outros. Aí não. Esse que simplesmente conduziu, a pena dele necessariamente é menor. Mesmo ele sabendo que ia ocorrer? Mesmo ele esse objetivo aí? Mesmo ele sabendo. Nós podemos, porque o fato de saber, ele não é suficiente.
Ele não é suficiente, porque, olha só, eu posso saber que tem uma pessoa querendo matar um desafeto dela. E eu, sabendo, empresto a minha arma. Eu vou emprestar a minha arma para que ela mate. Eu sei que ela vai matar. Ela vai lá e mata a pessoa. Você acha justo eu que emprestei a arma e ela que matou recebemos a mesma pena? Eu sou promotoria, eu acho justo ainda colocaria um tanto de agravante para nunca mais sair. Mas não é não, moça. Não é justo, não. Cada um responde pelo crime na medida da sua culpabilidade. Você não pode apenar igualmente duas pessoas. Todos dois vão responder por homicídio, mas você não pode apenar da mesma forma quem tem condutas mais e menos reprováveis. Você não pode apenar da mesma maneira, não. Nós vamos partir da mesma pena básica, olha só para você ver. A única coisa que eu fiz foi emprestar uma arma. Crime de homicídio, pena de 6 a 20 anos. A única coisa que eu fiz foi emprestar a arma. Eu não fui lá e matei ninguém. Eu sabia que ele ia matar? Sabia. Tá aqui, ó, te empresta a arma, pode ir lá. Todos nós vamos partir de 6 anos. Eu vou pegar 6, ele vai pegar 8, vai pegar 9. Eu não vou partir, eu não vou deixar de responder. E eu não vou simplesmente responder por crime de posse ilegal de arma de fogo. Se ele não tivesse ido lá e matado, eu teria respondido só por crime de posse ilegal, ou porte ilegal de arma de fogo. Pena pequenininha, não. Eu vou responder por homicídio. Eu só não vou responder igual a ele, porque a conduta dele foi muito mais reprovável que a minha. Não tem como você aplicar a mesma pena. Isso tudo respaldado pela lei, né? Tem artigo, não é a cabeça do juiz, é respaldado dentro da lei com artigos, com códigos, tudo certinho. Tá aí no artigo 30, é o que nós acabamos de falar. Cada um responde pela conduta na medida da sua culpabilidade. Na medida da culpabilidade, não tem como as pessoas responderem de maneira igual, não? Brilhou, professor. Muito obrigada. Professor que gosta de explicar outro assunto. Valeu, obrigadão mesmo. Por mais que você não concorde, né? Mas é isso. Muito bem, gente. Deixa eu ver como é que nós estamos aqui. Vixe, que monte. Nossa, Leandro, que exemplo. Isso da ideia, né? Super errada, a ideia, interpretar aí, vou delegacia, explico tudo. Eu respondo pelo... Pedrinho te matar, Leandra. Oi? Estou falando com o Leandro aí, né? Porque aí é o caso de Pedrinho matar ela. Ah, sim. É porque ela foi na casa pedir emprestado, depois ela desiste e vai lá na delegacia entregar o cara. Uhum. Responde tanto ela quanto o cara, um responde pela posse e o outro responde pelo porte, legal. O dono da arma responde pela posse e a espertona que foi lá entregar responde pelo porte. Vamos lá. Crime culposo. Concurso de pessoas em crime culposo. Como eu disse, o crime culposo é aquele em que não há intenção, não há o propósito de cometimento do delito. Né? O delito é cometido por imprudência, imperícia ou negligência. Da mesma forma, há tanto a possibilidade de coautoria quanto a possibilidade de participação. Vamos falar de acidente de trânsito, que é o homicídio do trânsito, que é o homicídio o delito mais comum, culposo mais comum, de mais fácil visualização. Se nós tivermos uma pessoa dirigindo de maneira imprudente na rua, e essa pessoa tem do lado dela uma outra pessoa tão ou mais imprudente que ele. E essa pessoa que está ao lado vira e fala, ó, vamos fazer uma brincadeira aqui diferente? Vamos fazer assim, ó, nós somos parceiros até na direção do veículo. Nós somos parceiros até na direção do veículo.
Você acelera e... Vou pensar num exemplo aqui bem idiota, viu, gente? Você acelera e passa a marcha e pode deixar a direção comigo aqui, que estou do seu lado, eu viro o volante para um lado e para o outro. Nós temos duas condutas, nós temos dois domínios do fato. Imprudentes, mas dois domínios do fato. Essas pessoas chegam e atropelam uma pessoa sem propósito, eles não tinham por propósito atropelar. Nós podemos falar em coautoria em crime culposo, dois autores. Se ao invés de uma pessoa guiando no volante e a outra acelerando e trocando de marcha, né? Não for um carro automático, trocando de marcha, se ao invés disso nós temos uma só pessoa fazendo todos os atos, volante, embreagem, freio, acelerador, marcha, mas do lado dele nós temos um partícipe que está lá o tempo todo, ó. Não, moço, vai mesmo, vira para aqui, vira ali, não pode entrar aqui na contramão. Essa rua aqui, não, essa rua aqui é mão única, não tem problema não, entra na contramão aí. E numa conduta imprudente, essa pessoa que estava sendo instigada pelo passageiro vem atropelar. Nós temos aí um autor e um partícipe num homicídio culposo, num delito culposo. Então, o delito culposo, da mesma forma, ele pode ter tanto coautoria quanto participação. Beleza? Tranquilinho, tranquilinho? Algum questionamento aí, gente? Não? Os doidos por BBB aí, o BBB já começou? Ô, professor, explica novamente, por favor, a diferença aí quanto ao crime culposo da participação e coautoria? A diferença? Isso. A diferença para se estabelecer se é coautoria ou participação é a mesma como se tratasse de um crime doloso. Todos dois, o que eu disse lá para vocês a respeito de partícipe e autor quando a gente começou a falar de coautoria? Partícipe e o coautor, o que os diferencia é que o autor, o coautor, ele tem domínio do fato. O partícipe tem uma participação acessória, secundária, ele tem uma atuação acessória, secundária, o partícipe. O autor, o coautor, ele tem uma participação, ele é coadjuvante, ele tem o domínio do fato. No delito culposo, é da mesmíssima forma. Nós não temos intenção. Nesse exemplo maluco que eu dei para vocês, se nós temos um passageiro que fica... passageiro que está ali ao lado do motorista, instigando a agir, a dirigir de maneira imprudente, e dirigindo de maneira imprudente ele vem atropelar uma pessoa, você tem autor e partícipe num crime culposo de trânsito. Se você, da mesmíssima forma, você tem um motorista imprudente, e do lado dele você tem um passageiro também imprudente, só que esse passageiro ele não se contenta em induzir, em instigar. Ele quer participar, né? Não basta, tem que participar. Ele vira para o motorista e fala, vamos fazer o seguinte, cuida da marcha, da embreagem, do freio, do acelerador, deixa o volante comigo. E os dois ficam lá igual dois doidos, agindo, dirigindo de maneira imprudente, vem atropelar uma pessoa. Nós temos um crime de trânsito, um homicídio de trânsito, culposo, cometido em concurso de pessoas com coautores. Lê? A distinção é saber se tem ou não tem domínio do fato. Os critérios são os mesmos. Entendi, professor. Então, no caso, se eu estou dirigindo um carro, conduzindo o veículo, e Kelly, Fernanda e Gabi estão comigo no carro.
todas nós estamos bêbadas. E aí acontece da gente atropelar uma pessoa. Elas, no caso, são coautoras? Não, elas são participantes. Não, se elas nem te estimularam, elas não são nem autoras nem partícipes. Elas são bêbadas. Elas simplesmente estão bêbadas. Elas não são nem autoras nem partícipes. Mas no caso, se for um racha, professor, elas me estimularem a fazer um racha. Aí é diferente. Aí, nesse caso, ela se encaixa. Aí é diferente. Elas são do crime, né? Não, aí é diferente, entendeu? Se simplesmente bebeu e está dentro do carro, não é nada. Agora, se estimula, aí é outra história. Aí é outra história, aí é partícipe. Beleza? Beleza, professor. Consegui estabelecer a diferença aqui. O dono só poderia ser colocado como partícipe se ele tivesse ciência dessa circunstância. Se ele não tivesse ciência dessa circunstância, não tem como, não. Deixa eu interromper aqui, fazer essa... Vou interromper a gravação aqui. Espera aí só um pouquinho.